muito interessante aí o seu questionamento. Quando a gente diz que está tranquilo, é porque a gente, ao longo desses últimos 15 meses, nós equacionamos, né, nós conseguimos equilibrar o caixa do clube, né, a duras penas, nós conseguimos equilibrar. Quando eu digo equilibrar, a gente conseguiu pagar todos os débitos, né, os nossos compromissos ao longo desses meses, quitamos muitos débitos, né, que o clube tinha, e era necessário pagar, né, de imediato, nós também quitamos. Então, e a gente chega ao final do ano de forma muito equilibrada, né, muito organizada. Então, a cota de TV, né, que esse ano foi de 7.200 bruto, né, aí você ainda tem que tirar o que a Justiça do Trabalho retém, que é 20%, ela hoje passa a não ser tão importante, né? Ela é boa, né? A gente precisa desses valores, mas a gente não é algo que vá, vamos dizer assim, inviabilizar o futebol do ano que vem, né? A gente já, ao longo do ano, a gente já foi inovando, a gente já foi atraindo novos parceiros financeiros, né, de patrocínio. A gente fez um dever de casa. Nós fizemos um trabalho, né, de reestruturação financeira do clube, econômico-financeiro do clube, que nos dá um conforto, uma tranquilidade de não mais depender, né, única e exclusivamente de um contrato de televisionamento. Óbvio que faz falta. Não estou dizendo aqui que a gente está nadando em dinheiro. Longe disso. Agora, em se tratando dos valores que foram comercializados esse ano, né, pela televisão, junto à CBF, que deu aos clubes da Série B apenas o valor de 7.200.000. Quando você deduz o valor que fica na Justiça do Trabalho, você cai para 5 milhões. Não vai ser 5 milhões que vai inviabilizar o nosso trabalho ao longo do ano de 23. Esse conforto que nós temos para e dizer ao nosso torcedor, dizer ao nosso sócio que o equilíbrio financeiro, né, o fato de a gente não ter gerado passivo ao longo desses últimos 15 meses, nos dá a tranquilidade de enfrentar esse desafio que é a questão do não ter contrato de televisionamento, né? Hoje, 1º de dezembro, a gente não tem esse contrato, não tem nada, né? Estamos buscando, inclusive, formas alternativas, inclusive de televisionamento, se for o caso, né? Se não tiver o contrato com a CBF, a gente vai buscar outros... Quais são as formas, Yuri? Assim, já pode falar pelo menos alguma coisa para o torcedor? Quais são essas formas? Por exemplo, o torcedor fala, o Sport vai transmitir nas suas redes sociais, no canal do YouTube. Eu não tenho uma forma ainda. Ontem, inclusive, eu fiz uma reunião com o pessoal que trata disso, né, que trata de buscar parceiros de televisionamento, até para que eles pudessem nos orientar. Então, eu pedi a eles que trouxessem alguma alternativa, caso a gente não consiga estar junto com os outros clubes da Série B, num contrato com todos, a gente vai buscar, até porque a lei do mandante nos permite fazer isso, né? O Atlético Paranaense, há algum tempo atrás, fez isso. Tá? É uma forma alternativa, é uma inovação. Agora, daí a dizer que a gente vai fazer, não. Vamos ter calma. Nós estamos aguardando o desenrolar da situação. É só para que o torcedor tenha noção, esse ano, a Série B, pelo contrato da atual detentora do contrato, pagou 200 milhões pela Série B. Tá? Essa mesma empresa, eu fui ao Rio de Janeiro, sentei com o diretor, sozinho. Sentei com o diretor da emissora.
Ele disse, o máximo que a gente vai oferecer por este contrato esse ano é de 40 milhões. Então, veja a redução. É apenas 20% do que foi esse ano. Esse ano já foi pouco. Ou seja, a gente recebeu 7 milhões e 200. Ou seja, se for nessa proporção, nós vamos receber 1 milhão e 400. Uhum. Tá? Então, automaticamente, eu, enquanto presidente do clube, até o dia 31 de dezembro, independentemente da eleição, eu tenho que tomar algumas medidas. Eu tenho que buscar alternativas para o clube. Né? Se o Yuri Romão ou o outro candidato lá, o terceirizado, vai ser o presidente, eu tenho que dar ao clube, né? Eu tenho que ser responsável, né? E deixar o clube numa situação que possa, o ano que vem ele poder botar o time em campo. Uhum. Eu não estou dizendo aqui agora com essa introdução para fazer a pergunta que o Sander, por exemplo, que eu vou usar nesse exemplo, seja imprescindível no time. Tá? Existem, né, torcedores que gostam, quem não gosta, aquela coisa toda. Mas a informação que a gente teve é de que o lado do jogador não quer ceder. Aí eu te pergunto, Yuri, com relação ao equilíbrio que você está colocando, isso vai interferir, por exemplo, em futuras negociações, não só com jogadores que devem realmente, né, como já está acontecendo aí a renovação, que devem renovar, mas como também jogadores que venham por contratação. Queria que você explanasse isso para o torcedor, para ele ter uma ideia, porque uma coisa é equilíbrio, outra coisa é ter poder de fogo. Isso interfere nesse poder de compra, poder de mercado que o Sport tem com relação à compra e empréstimo de jogadores? Alessandro, além é óbvio que isso interfere. Está claro, né, que isso interfere. Para você renovar com o elenco, contratar novos atletas, você precisa ter, além do equilíbrio financeiro, né, tem que ter uma coisa que nós não tínhamos até então, que chama-se credibilidade. Credibilidade. O que é credibilidade? Tá certo? É o fator preponderante numa contratação. Não é só o financeiro. É a credibilidade. Porque até então, os atletas que nós procurávamos, quase nenhum queria vir. Por quê? Foi criado na gestão anterior um hábito de não se pagar. Né? Principalmente empresários. Então, quando a gente procurava o atleta, os empresários não tinham interesse nenhum em colocar o atleta no clube. E eu falo atleta, mas técnico também. Técnico também. Então, além da questão financeira, na negociação financeira com os atletas, né, eu estou à frente disso, vou dar um exemplo mais próximo. Fabinho, né? Eu que fiz a negociação. Eu fui muito taxativo. Primeiro, que eu não vou fazer loucura. Não conte com o Yuri para fazer loucura com o contrato. Tá? Não conte. Segundo, o fato de se pagar em dia, cumprir com tudo que acorda, tá certo? Faz com que o atleta, o empresário, ceda também nos valores. Então, isso é importante também. Então, não é só também ter o equilíbrio de caixa, mas tem que ter o fator credibilidade, honrar com a palavra, não é? Ter força, decência, responsabilidade. Isso interfere numa negociação. Uhum, entendi. Yuri, o que diferencia, ou melhor, o que vai diferenciar o próximo elenco do Sport para o elenco desse ano? E eu queria que você fizesse uma avaliação geral do futebol. Depois a gente chega no patrimônio, SAF, ilha, essa coisa toda. Mas do futebol, me faz uma avaliação desse ano, os prós e os contras, é verdade, e essa relação com o próximo elenco, essa identidade que vai ser formada do próximo elenco. Eu acho que a diferenciação ela virá, primeiro, que o técnico que nós contratamos, né, que nós conversamos, a gente apresentou um projeto. A gente não contratou apenas um técnico porque ele foi campeão ou ele teve acesso
recente para a Série A. A gente contratou um técnico que estivesse em linha com aquilo que a gente pensa. A gente apresentou um projeto para ele, e ele, com a sua expertise, com o seu profissionalismo, fez algumas ponderações, a gente adequou essas ponderações e nós estamos montando um projeto praticamente do zero. Né? A gente deve manter uma espinha dorsal, estamos mantendo uma espinha dorsal do corpo atlético do clube, né? Ou seja, nós temos uma espinha dorsal e compondo as vagas deixadas ou que irão deixar o clube, com atletas primeiro com performance voltada para os tipos de competições que nós vamos enfrentar. Competições importantes, né? Diferentemente do que a gente teve no passado. Passado a gente pegou um elenco praticamente montado, né? Quando a gente teve o DCS para a Série B, a gente acho que cometemos alguns equívocos, né? de buscar atletas de fora que não se adequavam tanto ao nosso estilo de jogo. Enfim, esses equívocos cometidos, né, em meio a uma crise generalizada nossa, né, que era uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise política, né, e uma crise de credibilidade. Nós tínhamos um pirão de problemas que nós tínhamos. Né? Era um verdadeiro caos. Mas a gente conseguiu equacionar esses problemas. Hoje a gente vai entrar no ano que vem com muito mais tranquilidade. Né? Nós não temos crise política, né? Nós temos agora uma eleição, mas dizer que é uma crise política não há. Né? Nós vamos entrar com um caixa equilibrado, sem dinheiro, mas equilibrado. A gente não está vendendo o almoço para comprar a janta. Tá? Vamos entrar com caixa equilibrado. Nós vamos entrar com muita credibilidade, ou seja, com os empresários querendo colocar os seus atletas no esporte, diferentemente do ano passado, que ninguém queria colocar os seus atletas aqui no esporte, ou quando vinha, era com sobrepreço para poder fazer face a um possível não pagamento. Né? Então, isso diferencia. Então, o projeto que foi apresentado ao professor Anderson foi, primeiro, ajudar a estruturar a base para que a base também seja um pilar de sustentação do profissional. Essa é a primeira coisa. Né? Nós temos atletas como Pedro, como Riquelme, Paulinho, né? que precisam, a gente precisa. Na zaga, a gente tem o Renzo, né? Marcelo Aju. Todos atletas que têm condições de vestir a camisa do esporte, e a gente precisa trabalhar esses atletas. Então, o professor Anderson tem essa percepção igual a nós, tá certo? E vai nos ajudar nisso. Então, o contexto para o início de 23 é completamente diferente ao contexto que a gente enfrentou, né, entre 21 e 22. Completamente diferente. Né? Talvez por isso surgiram tantos candidatos. Né? Porque em julho do ano passado, quando a gente colocou, né, o Léo Lopes e eu colocamos os nossos nomes para disputar, ninguém queria. Quem foi que se apresentou para o pleito? Para pegar o problema? Né? Só o Zé Valadares. Né? Eu não sei até que ponto qual era o desejo dele naquele momento. Mas qual foi o dirigente da gestão anterior? Aí é uma pergunta que, inclusive, eu estou perguntando como sócio do clube. Há muitos e muitos anos, sócio do clube em dia. Eu queria fazer uma pergunta ao candidato oposicionista, né, o terceirizado, por que ele, lá atrás, já que ele não é
o que sabe... Eu não entendi o terceirizado. Por que terceirizado? Agora terceirizado, né? Porque primeiro que ele não pode nem botar o nome, né? Ninguém sabe nem quem é ele. O candidato terceirizado, por que ele não colocou o nome dele em julho do ano passado? Ele não tem a fórmula mágica, né? Eu estava ouvindo até, acho que foi ontem, eu ouvi a reprise de uma sabatina na Rádio Jornal, eu achei graça, né? Tem a fórmula mágica para tudo. Para tudo. Por que essa mesma fórmula mágica não serviu para julho do ano passado? Né? O terceirizado precisa dizer aos sócios, eu estou perguntando como sócio do clube, não estou perguntando como dirigente, por que é que ele, enquanto diretor de futebol, já que ele entende tanto de futebol, por que ele deixou ser contratado Renteria? Ele precisa responder isso. Por que ele, enquanto diretor de futebol, né, importante, sabe tudo, conhece tudo de futebol, por que ele deixou que Adrielson fosse para os Emirados naquele contrato em que não quitou, foi de graça para os Emirados, não quitou os débitos passados, né, não pagaram o FGTS do atleta. Resultado, o atleta, quando se liberou lá, voltou, saiu e ainda tem uma ação contra nós de 3,5 milhões. Por que ele, enquanto diretor, não resolveu isso? Ele não sabe tudo? Ele não é o que conhece tudo de futebol? Por que ele não ajudou o ex-presidente e o vice-presidente a não entrar no caos financeiro que entraram? Porque, como ele sabe tudo, inclusive de finanças, de gestão, né? Falta ele, inclusive, gerir as empresas dele, né? Está um problema lá. Já que ele sabe tudo de gestão, por que ele não ajudou o ex-presidente, o vice-presidente passado a não deixar o clube estar na situação que entrou? Né? Então, assim, talvez, né, ele vendo a nossa gestão agora, ele queira fazer um remake, né? Fazer uma nova versão daquele seriado. Eu gostava bastante, inclusive. Ilha da Fantasia. Ele quer ser o Sr. Hook, né? O Ilha da Fantasia. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter respeito com o sócio, respeito com o torcedor, com os funcionários, respeito com os fornecedores, respeito com os atletas, com empresários de atletas e de treinadores. Tudo isso faz parte de uma gestão de um clube. E eu posso dizer de forma muito, muito humilde de que, ao longo desses últimos 15 meses, 16 agora, melhor dizendo, a gente tratou tudo de forma muito respeitosa, com muita, mas muita responsabilidade. Não vendemos nenhuma ilusão a seu ninguém, nem ao sócio, nem ao torcedor, e nem a funcionário, a ninguém. Nós tratamos as coisas de forma muito séria, muito responsável. Talvez seja por isso que a nossa gestão é tão bem avaliada. No planejamento estratégico do ano que a gente fez, né, no final do ano passado, nós nos reunimos no hotel da cidade, debatemos o dia todo um planejamento estratégico para o ano de 22. Dentre um dos itens, né, que era da parte do futebol, era, de fato, a venda de atletas ativos do clube, né? Atletas ativos do clube. Eu me lembro que naquela época a gente tinha uma meta de arrecadar algo em torno de 15 milhões com a venda de atletas. Nós chegamos a 24, 25 milhões. A venda dos 3 atletas que saíram foram entre 24 e 25 milhões. Que foi importante. Não vamos aqui. Foi extremamente importante a entrada desse recurso. Agora, é preciso ser dito o seguinte: a gente também fez gestão desses recursos. Uhum. Eu não saí torrando o dinheiro. Poderia ter feito isso, não é? Mas não fiz isso. A gente geriu o clube, a gente geriu o recurso. Não é? Por que a gente hoje tem o selo
que eu acho que é um dos selos mais importantes que um clube tem que ter. O selo de bom pagador da CNRD. Né? Isso não é dito por mim, não. Isso é dito pelo pessoal do próprio STJD lá da CNRD, que diz que o Sport hoje é um clube do rol de bons pagadores, porque a gente vem pagando em dia tudo. Né? A gente não fazia o que era feito anteriormente, né? Quando o assessor do deputado, aí, o candidato terceirizado, era diretor, que pagava uma parcela e não se pagava mais. Ou seja, nós tivemos um caso dos empresários de Richelli, que quando eu fui negociar, disse, rapaz, dê um desconto, faça alguma coisa, parcele. Não. Isso é a terceira negociação que nós fazemos. As duas primeiras não pagaram a gente. Não pagaram. Então, ou você paga à vista, ou a gente não faz. E aí vocês não podem inscrever atletas. Paguei à vista. Paguei à vista. Tá? Então, e fez falta naquele momento esse recurso pagando à vista. Fez muita falta. Muita falta. Então, assim, a gente, com o dinheiro, nós fizemos uma gestão responsável para que pudéssemos chegar ao final do ano na situação que nós estamos. Ok? Respondendo à sua pergunta, para o próximo ano. Yuri, você quer vender atletas? Lógico que a gente quer. Lógico que a gente quer. Lógico que a gente precisa. É um dos pilares da nossa gestão futura primeiro, a reforma do estádio. Primeira coisa, para que a gente possa arrecadar mais recursos e não depender, em hipótese alguma, de contrato de televisionamento ou qualquer outro contrato. Ou seja, o próprio estádio ser o grande arrecadador de recursos para o clube. Né? Ou seja, monetizar o nosso patrimônio. Tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, o outro pilar, fortalecer a base. A gente já vem num processo de reestruturação da base. Né? Pela primeira vez na história do clube, nós temos hoje um coordenador, eu gosto de chamar de diretor, porque vão pensar que é um diretor abnegado. Um coordenador técnico para a base. Pela primeira vez. Que ele vai ter meta, ele vai ser cobrado. Isso sim. Isso a gente vai fazer. Por quê? É outro pilar. A gente precisa fomentar a chegada e a comercialização de atletas. Né? A gente não pode fazer o que foi feito na época, na gestão passada, de liberar atleta para Atlético Mineiro, para Atlético Paranaense. Flamengo foi um caminhão de atletas para o Flamengo, tudo de graça. Tudo de graça. Isso o candidato terceirizado precisa dizer. Ele não era diretor, ele não entende de futebol, né? É o bambambam do futebol. Então ele precisa dizer por que é que o clube, na época em que ele foi diretor de futebol, né, liberou tantos jogadores da base para clubes do Sul e Sudeste. Por quê? Na forma como foi feito. De graça. Então, um dos pilares nossos vai ser a base. Uhum. A base precisa ser fortalecida. Se por um acaso no próximo ano nós vamos tentar comercializar sim jogadores. Vamos tentar. Vamos porque precisa. Nós temos várias joias, né? Nós temos várias joias hoje dentro do elenco.